caros amigos leitores! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um thriller que é baseado num relacionamento abusivo. O nome do livro se chama Tudo pelo Amor Dele, que já diz aí a conotação, né, de abusivo. E eu vou falar isso mais pra frente. Esse livro é um livro que eu conheci através do Clube do Livro da Reese, que é aquela atriz que fez Legalmente Loira. Ela tem um clube do livro bem legal. E esse clube do livro dela é mais baseado em leituras de autoras femininas, então ela incentiva aí essas autoras contemporâneas. E foi assim que eu conheci ele, tanto que na própria capa do livro já diz aqui uma citação dela, que é um thriller tão envolvente que você não conseguirá parar de ler. E é fato, né? É um thriller que de fato te envolve e tu quer saber o que vai acontecer, até porque a história é muito agonizante. Eu diria que isso resume bastante. É um suspense, não é um suspense que inicia com uma morte, não tem nada disso. É de fato o acompanhar aí de um relacionamento abusivo e o quanto esse suspense todo mundo que já viveu um relacionamento assim passa. Mas que não fica tão claro quanto no livro, né? Porque no livro tu tá esperando a pior coisa, e quem tá vivenciando esse relacionamento tá esperando a melhora e não a piora, né? Então, eu vou falar que eu talvez dê spoilers a mais do que geralmente dou, porque eu acho um tema muito importante ser discutido e por causa do livro acabou caindo esse gancho aqui de falar sobre isso. E por isso que talvez eu use o livro para exemplificar algumas coisas. A gente começa o livro conhecendo a Emily, que é uma mulher que está com seus 27 anos, talvez um pouco acima do peso. E ela teve uma dificuldade de escolher qual ia ser a profissão dela, até que ela escolhe e tá muito bem nessa profissão, que ela é uma recrutadora de recursos humanos. E aí ela tá num congresso e eles resolvem ir num bar, e nesse bar ela conhece o Adam, que é o interesse amoroso dela no livro. Eu já sabia pela sinopse que ia ter uma sogra bem complicada e eu achei que a história ia girar em torno dela, mas me surpreendeu em vários pontos essa questão. Então ela conhece o Adam e aí eles se conhecem e daí dá 2 dias eles já saem pra jantar. E a gente também descobre que a Emily vive com uma amiga dela chamada Pipa, elas são muito próximas. E vive também com... Vive não, ela é muito amiga de um homem que é homossexual, o Seb. E eles são, tipo, melhores amigos. E aí, essa é a vida da Emily quando ela conhece o Adam. E o Adam é aquele cara que chama atenção, que é bonitão, que parece ser um cara ideal, assim. E aí eles começam a sair, quando ela percebe, eles estão saindo todos os dias, em um mês, assim, é como se eles... Ela fala até, em um mês eu vi ele 18 vezes, que é uma coisa grande para o início de um relacionamento, né? É uma coisa bem intensa. Mas que até aí tudo bem. Só que eu acho que a gente tem que falar que nesse momento começa a ter uns indícios esquisitos de algumas coisas, assim. Ela sente dificuldade em perguntar algumas coisas pro Adam, e eu acho que isso é uma coisa muito importante ser falada quando tu tá se envolvendo com alguém, tu tem essa dificuldade em perguntar, sente que não tem essa abertura para falar sobre alguns assuntos com a pessoa. É um bom motivo para ficar alerta, quando tu sente que pisa em ovos no que tu vai perguntar. Porque um relacionamento não é bem pra ser assim, né? Um relacionamento é pra poder dividir a vida, poder conversar sobre vários assuntos, né? Qualquer assunto. E não coisas básicas sobre a família da pessoa, sobre ex-namorada da pessoa, enfim. Essas coisas não deveriam ser algo tão sigiloso, esquisito e que deixa a pessoa tão desconfortável em falar. Mas enfim, aí tem comentários do tipo do Adam, que quer conhecer o melhor amigo dela, que ele quer saber quem é esse cara que tá tirando ela dele, isso que eles acabaram de se conhecer. E que no fundo a gente acha isso muitas vezes fofinho, mas se parar pra pensar, será mesmo que é fofo um comentário assim?
a pessoa tem a vida dela, né? E aí ela acaba conhecendo a mãe do Adam, que é a Pammy. E a Pammy parece uma mulher bem legal e tal. Fica um suspense em torno dela, a gente já acha que ela não vai gostar da Emily de cara. E ela coloca a foto num álbum da ex-namorada do Adam, que era a Rebecca. E aí escrito: sinto sua falta todos os dias. E aí a Emily começa a pensar sobre aquilo e tal, não vê nada demais e pergunta até pro Adam, de uma certa forma assim, tranquila, sobre a ex-namorada dele. Daí ele conta a história, conta que ela faleceu, ela era asmática e quem encontrou ela foi a mãe dele e tal. E fica uma situação meio esquisita. E aí, com essa aproximação dela e da Pammy, tu começa a notar, assim, coisas estranhas que a Pammy faz de aparentar querer deixar ela longe do filho dela, né? E daí tu fica até se perguntando qual é a motivação dela fazer isso, porque com outro filho, aparentemente, ela não faz. Só que a Emily, ela começa a notar e ela percebe que essas coisas se sente desconfortável. E quando ela fala pro Adam isso, o Adam automaticamente fica na defensiva e trata ela como louca. E isso já é um outro indício muito importante que a gente tem que prestar atenção nas pessoas, independente se é namorado, se é amigo, qualquer pessoa, tua família. Se quando tu conta uma sensação que tu tem, um sentimento que tu tem, se essa pessoa ela desvalida o teu sentimento te chamando de louca, paranoica e etc. Porque se tu tá sentindo isso, às vezes tem um motivo para aquilo. E muitas vezes existem coisas sutis nas relações que as outras pessoas não percebem, porque parece ser uma coisa amigável, mas por baixo dos panos não tá sendo, né? Tem sempre um sentimento estranho envolvido. E eu acho que todo relacionamento abusivo tem já no início uma sensação esquisita de que aquelas coisas que estão acontecendo com você, quando você bota em voz alta, né, fala, parece meio louca, meio infantil, meio mimada, porque não sabe localizar exatamente onde é que tá a coisa errada. E isso já é um sinal grande de um relacionamento abusivo, quando sente que algo tá errado, não consegue falar. E quando fala, a pessoa te desvalida. E aí o relacionamento dela e da Pammy começa a ficar cada vez pior. E o Adam fica tratando ela como uma louca, que ela fica implicando com a mãe dele à base de nada, que ela é uma infantil, uma mimada, que ela tem que se recompor e que ela tem que aceitar porque é a mãe dele. E assim, tem uma coisa na vida da gente que a gente não precisa aceitar nada, de verdade. E aí a Emily começa a ficar numa coisa desenfreada, que ela precisa ficar com o Adam, e ela começa a achar que ele é o amor da vida dela, mas num sentido patológico, porque quando a gente fala que ama mais que tudo alguém, é bonito em filme, em livro, em série. Na vida real não é nem um pouco saudável você falar que ama a pessoa mais que tudo. Porque você não deve amar alguém mais que tudo, você deve amar a si mesmo mais que tudo e você deve privilegiar o seu bem-estar mais que tudo, né? A gente não tem que passar por cima da gente por causa de alguém. Então essas falas de amo mais que tudo, tudo pelo amor dele, são falas já não saudáveis, são falas onde tu tá percebendo aí uma dependência grande emocional que a pessoa tem. E que isso é complicado, porque isso vai modificando a tua personalidade, vai modificando tua vida, e quando tu percebe, tu já não se identifica mais consigo, né? Isso vai acontecendo aos poucos com a Emily. Ela culpa a sogra dela, porque ela acha que ela tá pirando e tem a ver com a sogra. Mas ao mesmo tempo, a gente, leitor, consegue perceber que tem algo errado com o Adam, né? O Adam também, porque uma pessoa que não vai não vai ter essa rivalização, uma pessoa que leva em conta os seus sentimentos, ela nunca vai virar pra você, vai dizer que você é uma maluca, que você tá paranoica e que é pra você se acalmar e que vai ser assim, ponto final. Uma pessoa que vai construir um bom relacionamento com você, ela vai escutar os seus sentimentos e vai tentar entender, vai tentar ajudar, vai tentar
compreender aquilo, né? E tentar ajudar, arrumar a situação e ver o que está acontecendo ali. E não simplesmente te ignorar e virar as costas, né? Isso é um fator muito forte nos relacionamentos abusivos, a pessoa virar e começar a te fazer duvidar da sua própria percepção, te colocando assim como uma pessoa louca mesmo. E você começa aos poucos a achar que tá ficando louca mesmo, que aquilo tudo é uma invenção na tua cabeça. Isso vai acontecendo fortemente com a Emily e ela não se dá conta de nada dessas coisas do Adam, de o Adam não tentar olhar, não tentar perceber. O Adam chega tarde em casa, meia-noite, a própria mãe dele fala: você não acha estranho ele chegar meia-noite em casa e sempre assim, o horário que ele chega? E ela fica meio assim, mas ela culpa a mãe dele, e a mãe dele virou o bode expiatório da relação, que ela não consegue se dar conta que aquilo é uma coisa também bem estranha, ele chegar meia-noite do trabalho. E ela vai, aos poucos, a mãe dele, fazendo essas sinalizações, do tipo: você não vai poder ser mais amiga desse cara, né, o Seb, porque ele não gosta disso, ele já me falou que não gosta, e quando você casar isso vai ter que mudar, você vai ter que viver pra ele. Aí ela acha um absurdo, porque ele nunca falou isso pra ela, e até que ela começa a perceber que ele pensa um pouco assim, ele fica bravo porque o Seb vai ver coisas. E aos poucos, né, eles vão morar juntos, eles marcam um casamento. E isso tudo, assim, em 6, 7 meses de relação, gente. Eu sei que existem relações que são assim, que dão muito certo, mas quando a relação tá assim, muito apressada, pulando etapa, a gente tem que se perguntar exatamente por que tem que ser tão rápido assim, por que tem que ter essa junção tão rápida, esse controle tão grande da vida da outra pessoa. E aos poucos a gente vai vendo a deteriorização mental da Emily, né? Que antes era uma mulher que era segura em vários aspectos e que começa a duvidar de si mesma. E a gente vai vendo também o quanto ela deixa a vida dela. Isso para mim é um sinal de alerta fortíssimo, quando você passa a viver pro seu relacionamento. E não é a viver assim porque vocês estão muito felizes e vocês estão fazendo várias coisas juntos. E sim a viver à mercê do relacionamento, né? De ter medo demais de perder a pessoa, de ficar com medo das reações que a pessoa vai ter, de ficar sempre em sofrimento contínuo, esperando algo de ruim acontecer e ficar o tempo todo presa nas picuinhas da relação e não poder ter essa relação com uma coisa de agregar a você e virar as costas e fazer suas coisas, do tipo ir do seu trabalho, ter os seus próprios amigos, ter a sua família, ter essas pessoas próximas em ti, e que aquilo tudo seja de agregar, seja uma coisa feliz para ti. Quando você começa aos poucos a não dar tanta bola pro trabalho, a deixar de sair com os amigos porque acha que a pessoa não gosta, a se afastar um pouco da família, tudo isso tem um significado muito grande, porque a pessoa, ela não é geminhada, ela é sozinha. E eu acho que um sinônimo de uma relação saudável é você conseguir ter a sua própria vida e viver a vida do casal, e o seu namorado, o marido, ter a própria vida dele também, e vocês confiarem tanto um no outro que tá tudo bem, vocês não ficam pensando que vão perder a pessoa, qual vai ser a reação, que a pessoa vai ficar brava. Você simplesmente vive, sabe? Como você vive quando você tá com a sua família e tem uma relação boa com ela, ou com um amigo teu que você tem. É uma relação que tem que ser adequada, saudável. Uma relação que tem que trazer felicidade e não só sofrimento contínuo com poucos momentos de felicidade. Um relacionamento é mais uma tranquilidade, momentos felizes e momentos tristes, como todo casal passa, mas o maior parte do tempo é uma tranquilidade na relação. O que não existe, e não existe numa relação assim, porque é 880. Uma hora o Adam era maravilhoso, o melhor homem do mundo, e na outra hora ele é super cruel com ela, né? E isso vai ficando cada vez mais evidente ao longo do livro, só que uma coisa muito forte em relações assim é que sempre tem um bode expiatório, sempre tem nós contra os outros.
Então, de certa forma, a Pam ocupa esse espaço. Então, ela é o bode expiatório. O problema tá nela, não tá na relação deles. O problema não tá no Adam, que não faz nada, que não escuta, que trata ela como meio louca e que às vezes dá uns rompantes, que é super cruel com ela. O problema é a Pam, que não consegue entender que eles vão ficar juntos e deu. E aí, nisso, esse relacionamento dos dois vai se agravando, até que chega o ponto do casamento, e a Pam me fala, né, na despedida de solteira dela, que ela não vai casar com ele, né, e tal, e que isso não vai acontecer. E aí ela fica cada vez mais que não, eles vão casar, porque é tudo pelo amor dele, ela faz tudo por isso, então ela aguenta, ela se subverte, ela escuta as coisas que ele faz quando ela tá muito irritada, ele manda ela se acalmar, mas é um jeito de se acalme, você tá passando vergonha, você tá uma louca, uma surtada, eu nem vou te escutar até você parar de surtar. E isso não é uma coisa comum de se falar para uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem carinho, que você tem consideração. E aí, chega o dia do casamento, a Pam me diz que tá com câncer, um dia antes. E aí o Adam, simplesmente porque ele é bastante egoísta, ele diz que no outro dia que ele não consegue pensar em casar, que ele vai cancelar o casamento, porque ele precisa ficar com a mãe dele, ponto final, dane-se, eu não quero saber. E ela fala, você não vai fazer isso, porque a gente já marcou tudo, já fez tudo, tá tudo certo, tem um monte de pessoa vindo aqui nos ver. E ele fala, não, eu vou pegar e vou ir sim, ficar com a minha mãe, e até é decidido, o casamento vai ser cancelado. E ele pega e vai embora, ele vai pra casa da mãe dele, e ele desaparece por umas 36 horas. Aí ela fica ligando pra ele desesperada, liga pro irmão dele, e um monte de coisas, e ele atende e diz, a gente não vai casar, já tá decidido, eu já tô ligando pras pessoas pra cancelar, você liga aí pras suas pessoas, porque isso tá cancelado. E aí, né, eu te pergunto, quem tá me assistindo, você acha normal o seu namorada, simplesmente cancelar um casamento em cima da hora, sabendo a responsabilidade que é todas as pessoas? Sim, a mãe dele estava doente, mas muitas pessoas então antecipam as datas porque querem que os pais estejam, né? E não o contrário, vamos esperar ela melhorar, e se ela não melhora, né? E que é um argumento que a Emily usa e ele não tá nem aí. E além de cancelar, não foi só o fato dele cancelar e não perguntar a opinião dela e não querer saber a opinião dela. É ele simplesmente desaparecer por umas 36 horas, não atender o telefone e não falar nada. Então, o que ele estava fazendo nessas 36 horas, né? Isso é uma falta completa de responsabilidade emocional e ela fica acabada, ela fica ansiosa, ela acha que vai perder ele. Então, milhares de coisas que a pessoa faz tu passar, que quando tu vê, tu já não tem a tua autoestima, a tua personalidade, tu duvida de ti mesma, tu acha que aquela pessoa é superior a ti, tu precisa de todas as formas ficar com ela, né? Que é o que acontece ali. Ela precisa de todas as formas ficar com ele, e isso vai se agravando ao livro e ela vai perdendo totalmente a identidade dela. E ele aparece depois de 36 horas e ela fala que quer um tempo pra ela pensar sobre aquilo, e ele fala, não, você tem que entender que eu me senti. Daí ele começa a falar e ela começa a ceder, assim, né, a ele. Coitadinho, realmente, isso aqui deve ter sido muito difícil e tal. Sim, deve ter sido muito difícil, mas isso não te dá o direito de ser cruel com outra pessoa, né? O que a gente sempre fala, não é porque você tá sofrendo que você tem esse direito. E ainda mais com aquela pessoa que você ama e diz que quer ficar com ela pro resto da vida. E as coisas vão andando mais, eles acabam ficando um tempo separados, uns 10 dias, ela pede, até que ele vai atrás dela e fica ligando pra ela e ela não... Até que ele vai atrás dela e eles acabam voltando e ela cede. E tem umas discussões depois de um tempo que ele vai falar como ele se sente, ou que ela começa a vomitar muito. E aí ela diz que precisa conversar com ele e ele diz, você tá doente? Porque se você estiver doente eu não vou aguentar.
E aí começa aos poucos essa ideia na cabeça dela de que tudo gira em torno dele. É como ele vai se sentir, como ele vai aguentar. Que isso é uma discussão, claro, num relacionamento abusivo, né? E às vezes nem precisa estar num relacionamento abusivo, mas uma pessoa que não consegue sair de si próprio para entender o outro é muito complicado. Mas falando especificamente da Emily e do Adam, ele simplesmente pegava e mudava, ela estava chateada, ele mudava toda a situação para explicar como aquilo afetava ele, como ele se sentia com aquilo e se fazia tão de coitado que ela esquecia por que ela estava brava ou por que ela estava chateada. Ela não tinha esse direito, ela não tinha o direito de sentir as emoções dela em nenhum momento, já desde o início, né? Desde o início ela era paranoica, etc. Então, em nenhum momento ela tem essa percepção de poder sentir as emoções dela, e as emoções dela sempre estão inadequadas aos momentos, assim. E aí ela descobre que tá grávida, e a mãe dele fica um pouco horrorizada com aquilo, e tu fica assim com muito ódio da mãe dele, a Pammy. Mas ao mesmo tempo tu fica com ódio da Emily, que não faz nada. Mas tu compreende ela, porque ela fica perdida nas ideias dela, porque ela não consegue associar a imagem dele sendo cruel com a imagem dele sendo bom. Porque é uma dicotomia tão grande e que é tudo que a gente representa nessa sociedade que a gente vive, né? Ah, pessoas boas e pessoas ruins. E não, a gente não vende a ideia real das pessoas. E a ideia real é que tem pessoas ruins e pessoas boas, e elas são as mesmas pessoas. Então, uma pessoa é boa e ruim ao mesmo tempo. Isso oscila. Mas existem pessoas que são tão 880, que a gente fala, tão dicotomizadas, e a paulada é tão grande e logo em seguida o beijo já vem, que você fica completamente perdido e sem saber o que pensar de fato. Qual dessas personalidades você vai embarcar? Qual que você vai achar que é a realidade, né? Porque uma sempre vem em cima da outra. E isso acontece muito. Isso é um dos motivos das pessoas terem tanta dificuldade em enxergar um relacionamento abusivo e também sair dele. Porque sempre tem a personalidade boa ali junto. Só que parece muito que existe um descolamento mesmo. Uma pessoa vira ruim e boa, mas é um ruim muito ruim, um bom muito bom. É um céu e um inferno na Terra, né? E um sofrimento demasiado. E no livro a gente vai sentindo esse sofrimento. É uma agonia tão grande que tu vai sentindo. E a partir do livro, indo pro final, a agonia fica tão grande, fica um nó na garganta. No final eu, inclusive, chorei, porque eu acho importante eu falar aqui o final. Então, se você não quer saber, né, desse spoiler, você para de assistir agora o vídeo que eu vou falar o final. No final, as coisas vão se agravando, né? Ele trai a Emily, ela descobre que ele traiu ela, e ele é simplesmente muito cruel com ela, falando que exatamente essa coisa assim, né? Que ela fica implorando a atençãozinha que ele dá e que ele sempre traiu ela, etc. E no meio dessa história tem também uma história secundária com o irmão dele, o James, que aparentemente fica apaixonado pela Emily, só que na história fica muito estranho porque parece que a mãe dele fez ele fingir que gostava dela, mas depois você descobre que não, ele gostava dela mesmo, depois ele acaba se casando com outro. E depois que ele trai a Emily vê, eles acabam retornando, porque, né, ele é muito apaixonado por ela, e nossa, foi só uma vez, porque você tem que entender como eu me sinto, você era mãe, e você tava amamentando, e não tava me dando atenção, então eu precisava muito me sentir um homem. Quantas pessoas, quantas mulheres não ouviram isso dos seus esposos? Isso é uma fala extremamente abusiva e sem noção, sem consideração, né? Porque a mulher tá passando por mudanças enormes que a Emily sinaliza. Eu estava... mudou meu corpo, mudou minha vida, eu tenho que acordar, você só tem que brincar com a criança, tua vida tá igual. E ela fala... E aí que ela se dá essa conta de que tudo gira em torno dele, de como ele se sente, né? Mas eles acabam ficando juntos. E aí no batizado dela, ela descobre que a sogra dela tá de fato com câncer, porque nessa vez que ela tava com câncer lá do casamento, ela não tava, era só pra eles não casarem mesmo. E ela descobre que de fato a Pammy tá com câncer. E ela não quer falar com a Pammy, ela não quer ter
não quer ficar perto e a Pam pede desculpa. Ela também se dá conta que a Pam é uma pessoa totalmente diferente com a mulher do James, que é o irmão do Adam, esse que eu falei que tinha interesse amoroso na Emily. E ela vai embora lá do batizado depois, porque ela ficou cansada. Vai embora, dorme e tal. E aí ela acorda meia-noite, o Adam não voltou. E com milhares de ligações no telefone dela. Essas ligações, ela vai lá e olha todo mundo, James, Pam, Adam. Ela fica, meu Deus, deve ter acontecido uma coisa terrível, não sei o quê. E nisso, ela acorda porque a porta tá sendo esmurrada. Isso é um... E aí, a Pam liga e ela atende. E aí a Pam diz, olha, o Adam descobriu sobre o James e faça o que quiser, não deixe ele entrar na sua casa, pelo amor de Deus, ele tá muito bravo. Só que assim, 3 dias antes dessa situação acontecer, o Adam conta que o pai deles batia na Pam e eles observaram a cena até que o pai dele faleceu. Então, ele vem de uma família de que a relação molde, a relação mãe e pai, essa relação que nos moldeia na vida, era uma relação abusiva, era uma relação de agressão. E ele vê aquilo, e ele fala pra Emily, a gente sabia o quanto era errado, a gente rezava pra que parasse, né, dele bater na nossa mãe. Nada tava perfeito, ela arrumava a mesa pra ele, sempre tava ruim, ele jogava tudo e batia nela, chegava bêbado em casa. Que aí você se dá conta que os comportamentos do Adam são muito parecidos com esse pai, né, ele chegava bêbado desse jeito esquisito, todo... Em alguns momentos ele se torna agressivo com a Emily, mas nunca de bater nela, mas aquela coisa que a gente sabe, né, que as pessoas deveriam ficar com medo e às vezes não ficam, que é o cara bater na porta, ou a mulher, né, porque existe relacionamentos abusivos vindo de mulheres, bater na porta, bater em algo, quebrar algo, pra não bater em você. E isso é uma coisa, é um sinal de fuja o mais rápido possível, porque uma hora vai ser em você. Isso não é normal, essa falta de controle da agressividade. E aí, quando a Pam, voltando ali pra cena da Pam, quando a Pam liga, é ele mesmo esmurrando a porta. E aí ela diz, não atenda. E aí ela diz, não, eu não vou atender até você se controlar. Daí ele fala, por favor, eu vou ficar tudo bem, né? Aquela mudança brusca de personalidade que ele enxerga. Aí ela abre. E quando ela abre, ele já chega voando nela, dizendo que ela é uma vagabunda. E começa a bate nela, e aí o bebê começa a chorar, e aí ela não quer que ele chegue perto da filha. E assim... Essa cena eu chorei, porque é uma cena de tamanha dor, porque o livro te prepara para essa cena, né? A agonia contínua desse relacionamento que vai piorando e vai tendo cada vez mais letreiros gigantes de corra enquanto é tempo. E a própria Emily se dá conta em alguns momentos, mas ela acredita que é por causa da Pam, ela não consegue enxergar o quão ele é ruim, né? O quão ele é abusivo. Ela acha que é a sogra o problema, né? Mas ela vive à mercê das ideias dele, né? E aí acaba que tudo se desenrola ali. E aí ela acaba descobrindo várias coisas nesse final que eu não vou contar. Essa parte finalzinha mesmo eu não vou contar, porque é pra você ler o livro. Mas eu queria muito contar essa parte, né? De que ele bate nela e etc. Porque existe relacionamentos abusivos que talvez nunca cheguem à agressão física, mas a agressão física é só um ponto a mais, porque essa agressão psicológica de destruir a tua personalidade, tua identidade, a tua percepção das coisas e dos teus sentimentos é 10 mil vezes pior que a agressão física, porque a agressão física claro, né, contando que não seja uma agressão que te faz parar num hospital, etc. Mas você vai sarar, vai passar, o roxo vai sair.
Mas essa parte psicológica, você vai precisar de muita terapia para sair disso, porque você fica de fato traumatizada, você não consegue saber se você tá tendo uma boa percepção das coisas, você para de confiar depois nas pessoas quando você consegue sair do relacionamento, você duvida de si mesma e é um longo percurso para se reencontrar. Inclusive, você não vai reencontrar quem você era antes disso, você vai descobrir uma nova pessoa. Porque depois de uma relação assim é muito difícil conseguir voltar a ser quem era. Você vai ser uma outra pessoa, porque é um trauma muito grande para qualquer um que viva isso, né? E uma relação abusiva, ela chega nesses ápices, né? De quando você vê já não se reconhece mais, mas ela tem. Esse é o ápice onde você talvez acorde e perceba onde você tá, mas existem inúmeros sinais desde o início de que algo tá muito errado ali. E a gente tem que aprender a escutar a nossa intuição e a nossa percepção. E não deixar uma outra pessoa nos dizer o que é melhor pra gente e quem a gente é. E eu só posso dizer, se você tá numa relação assim, vivenciou uma relação assim, ou percebe detalhes assim, isso eu falo das relações amorosas, porque o livro é da relação amorosa, mas eu tô falando também de amizades, de família, de todas as relações, porque todas as relações podem se tornar assim. Essa pisar em ovos que a gente fala, não conseguir perguntar as coisas, a vida girar em torno daquilo, ter muito medo de perder alguém. Isso não é uma relação tranquila. Uma relação tranquila você pode ter sua vida, você pode ter suas metas, os seus sonhos, e a pessoa vai valorizar você do jeito que ela é, de você é. Você não vai precisar mudar detalhes e etc. Você vai poder se sentir confortável mesmo em si mesmo. E isso é o que é o mais bonito que se tem. Então, se você tá numa relação assim, já passou por uma relação assim, acha que pode estar entrando numa relação assim, corra enquanto é tempo e procure uma terapia para te ajudar a entender tudo que tá acontecendo, te tirar dessa confusão mental que essas relações trazem mesmo pra gente e poder te fortalecer por dentro, porque quanto mais fortalecido a gente tá, é menos provável que aconteça uma relação assim. Porque essas pessoas que gostam de controle, de ter essa coisa abusiva com outras, elas percebem a tua fragilidade. Então ela usa a fragilidade que tu tá vivendo naquele momento contra ti. Então é muito importante esse tipo de livro da gente ler e refletir, perceber, porque são detalhes pequenos que fazem muita diferença. E pensar na relação que a gente tá, se a gente tá bem naquilo, e debater, falar sobre isso, né? E isso é importante. A Emily guarda muito as coisas, até um ponto que ela começa a falar. Mas fale desde o início para os seus amigos, para sua família, para pessoas que você confia. Porque uma coisa que as pessoas que fazem esse comportamento com as outras, elas confiam que você não vai contar para ninguém, que aquilo vai ser sigiloso. E não deve ser sigiloso, até porque a gente fala tudo para todo mundo, né? Nossos amigos, a gente conversa sobre essas coisas. Só quando chega um ponto que você acha que não deve falar, que você fica com medo do julgamento das pessoas, do que elas vão pensar da tua relação, porque tem algo errado, ou se você pensa, será que todas as relações são mesmo assim? Tem algo errado sim aí. Então, busque se proteger, busque amar você, busque estar em contato com você e saiba que você é a pessoa mais importante de toda a sua vida. E é claro que todo mundo tem comportamentos abusivos, mas abuso significa passar do limite, passar do normal. Uma coisa é comportamentos pontuais, outra é quando a relação inteira se torna um fardo, ela se torna um sofrimento constante, um medo constante de perda, e você já não sabe nem quem é, e a sua percepção não vale de nada, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É um livro muito impactante, é um livro que, como eu falei, dá agonia, dá sofrimento, você fica se sentindo agitado depois que lê.
e com medo das relações um pouco. Mas eu acho que é um livro que é muito bom pra gente ler e refletir, e pensar sobre as nossas próprias relações e se alguma relação tá assim, né? Talvez abrir os nossos olhos. É um thriller, então achei muito legal a questão do thriller pegar e trazer uma relação que é assim, né? Nos abusos, e mostrar que é esse suspense mesmo, essa relação que a gente não se dá conta quando vive. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Comenta aqui o que você acha sobre os relacionamentos abusivos, se você já viveu um. O que você acha das coisas que eu falei sobre esses sinais? Se você acha que tem sinal, se não tem, se é simplesmente acordar e perceber que aquela pessoa nem sabe quem é, você não sabe quem você é, nem quem é aquela pessoa, porque ela aparentemente se tornou cruel do nada. E se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana a gente tem vídeos fazendo resenhas desses livros maravilhosos e refletindo um pouquinho sobre isso. E se você tem Instagram, segue a gente lá no Instagram, caros amigos leitores. E é isso, um beijo e